Se o inferno não treme quando você ora, se o céu não se move quando você clama, então algo está errado com a nossa fé. O problema não é que Deus parou de enviar fogo, é que não há mais altares preparados para queimar. Hoje, eu não vim te ensinar a orar melhor, eu vim te confrontar. Ou você coloca fogo na sua vida espiritual, ou continuará vivendo um evangelho que não transforma ninguém. Ponha fogo no seu sermão, ou ponha o sermão no fogo. Essas palavras ecoaram no meu espírito durante décadas de ministério e hoje retornam como um trovão sobre uma geração adormecida. Eu pergunto, com toda a solenidade que minha alma pode suportar, por que o mundo não treme mais? Por que as nações não se curvam? Por que o evangelho que outrora abalava impérios e derrubava ídolos, hoje mal consegue mover o coração de um homem comum dentro da própria casa? A culpa, meus amados, não está nas circunstâncias, não está na providência divina e não está na soberania de Deus. A culpa está em nós. Está no altar frio do nosso coração, onde deveria arder um fogo consumidor, mas onde muitas vezes resta apenas uma brasa quase apagada. Eu não venho como alguém que deseja entreter, nem como um filósofo que fala de abstrações, mas como alguém que viu Deus agir quando homens e mulheres decidiram orar até que o céu se abrisse. Venho como alguém que passou mais tempo de joelhos do que em pé, que conheceu o suor da intercessão antes de conhecer a alegria do fruto. E venho declarar uma verdade simples, porém transformadora. Existe uma oração que incendeia o mundo, mas ela custa tudo o que temos. O diagnóstico do nosso tempo é claro. Temos conhecimento em abundância, teologia em excesso, livros, comentários e sermões, mas nos falta calor. Nossas orações tornaram-se educadas demais, controladas demais, previsíveis demais. Oramos como quem cumpre um protocolo religioso e não como quem está desesperado por Deus. Falamos com Ele como se fosse um benfeitor distante e não como filhos que clamam ao Pai com lágrimas verdadeiras. E Deus, que procura adoradores em espírito e em verdade, não responde a orações que não têm fogo. Permitam-me ser direto, porque a eternidade é curta demais para discursos vazios. Vocês oram? Não falo das orações rápidas antes das refeições, nem das frases repetidas antes de dormir. Eu pergunto, vocês oram de verdade? Já permaneceram diante do Deus vivo até que a alma se quebrasse sob o peso da sua presença? Já clamaram até perder a noção do tempo? Já intercederam até que lágrimas caíssem no chão? Já ficaram no lugar secreto até que algo do céu descesse sobre vocês? A oração que incendeia o mundo não é uma técnica, não é um método aprendido em seminários, nem uma fórmula repetida mecanicamente. Ela é um encontro intenso entre a necessidade humana e a suficiência divina. É o clamor de um coração que descobriu que sem Deus nada pode, mas com Deus tudo se torna possível. É a súplica de alguém que prefere morrer de joelhos a viver de pé sem a presença do Altíssimo. Quando olho para as Escrituras, vejo esse padrão repetido continuamente. O fogo só cai onde há sacrifício. No Monte Carmelo, não houve apenas uma oração bonita. Houve um altar restaurado, um sacrifício oferecido, uma entrega completa. O fogo não caiu por eloquência, nem por títulos, mas porque havia um altar preparado. No cenáculo, o Espírito Santo não veio enquanto os discípulos discutiam ideias. Ele veio quando perseveraram unânimes em oração, esquecidos de si mesmos, buscando apenas a promessa do Pai. Pentecostes não foi fruto de planejamento humano, mas de uma oração que não desistiu até que o impossível acontecesse. E aqui chegamos a uma verdade que muitos não querem ouvir. Essa oração custa caro. Custa tempo, custa conforto, custa reputação, custa sono, custa a própria vontade. Ela não é compatível com uma vida cristã morna e previsível. Ela exige tudo,
porque promete tudo. Desde jovem entendi que havia tanto a fazer para o reino de Deus que eu precisava passar as primeiras horas do dia com Ele, ou nada do que fizesse teria valor eterno. Tomei então uma decisão que mudou minha vida: separar as madrugadas para buscar a Deus. Não por legalismo, não para impressionar ninguém, mas por necessidade espiritual. Quando o mundo dorme e o silêncio reina, algo profundo acontece entre a alma e Deus. As distrações cessam, o coração se aquieta e o fogo começa a arder. Eu me levantava da oração diferente de como havia chegado, e quando falava, não era apenas minha voz, mas algo do céu fluindo através de um vaso rendido. Não foi fácil. Houve dias de cansaço extremo, noites em que parecia que os céus estavam fechados. Mas aprendi algo precioso. A oração que incendeia o mundo não depende de sentimentos, depende de perseverança. O fogo não vem para quem ora apenas quando sente vontade, mas para quem ora mesmo quando não sente. O caminho do fogo passa pelo vale das lágrimas, pela morte do ego, pelo quebrantamento profundo. Quem deseja poder precisa aceitar a cruz. Cada grande mover de Deus na história começou com alguém que decidiu orar. Cada voz que abalou sua geração foi primeiro uma voz que clamou no secreto. A tragédia do nosso tempo é que queremos o fruto sem plantar, o poder sem pagar o preço, o fogo sem nos deixarmos queimar. Mas queimar significa renunciar à mediocridade espiritual. Permitir que o Espírito Santo consuma tudo o que não reflete a glória de Cristo, até que a própria vida se torne uma chama viva. Quando um homem realmente ora, ele não sai do lugar secreto como entrou. A oração verdadeira molda o caráter, purifica os motivos e faz o coração se parecer com Cristo. Homens comuns se tornam instrumentos extraordinários quando aprendem a viver de joelhos. O impossível começa a se tornar realidade. Cadeias se quebram, corações endurecidos se rendem, porque a oração não é um monólogo humano, mas uma cooperação com o poder de Deus. O inimigo sabe disso e fará tudo para roubar sua vida de oração. Ele não se importa com atividades religiosas vazias, mas treme diante de um cristão de joelhos. Por isso, lutem pela oração como quem luta pela própria vida, porque é exatamente isso que está em jogo. Não me digam que não há tempo para orar. Tempo é questão de prioridade. Todos nós recebemos as mesmas 24 horas por dia. A diferença está no que fazemos com elas. Se há tempo para distrações, há tempo para buscar a Deus. O problema não é a falta de tempo, é a falta de fome espiritual. Quando alguém está verdadeiramente faminto por Deus, encontra tempo, ajusta a agenda, sacrifica conforto, porque descobre que nada neste mundo é mais importante do que estar na presença do Altíssimo. Há uma guerra em andamento, e muitos cristãos sequer percebem que estão no campo de batalha. O inimigo avança enquanto a igreja dorme o sono da mediocridade. Mas Deus está procurando homens e mulheres que se coloquem na brecha, que clamem até que os céus se rasguem, que perseverem até que a vitória se manifeste. Imaginem o que aconteceria se o povo de Deus decidisse voltar à oração perseverante, não como um hábito religioso, mas como um clamor desesperado. Imaginem igrejas se tornando casas de oração, em vez de centros de entretenimento. Eu lhes digo, aconteceria um avivamento que abalaria cidades e nações, porque Deus não mudou e continua respondendo à oração. Talvez enquanto me ouvem, algo esteja se acendendo dentro de vocês. Talvez estejam cansados da mornidão, da superficialidade, de uma fé que não transforma. Se for assim, saibam que este é o momento. A oração que incendeia o mundo começa com uma decisão: parar de brincar de cristianismo e viver uma vida totalmente rendida. Começa quando decidimos transformar nossa existência em um altar onde o fogo nunca se apaga. Talvez digam,
mas eu não sei orar como deveria. Isso é bom. A oração não depende de eloquência, mas de sinceridade. Deus não se impressiona com palavras bonitas, mas com corações quebrantados. Comecem simples. Ajoelhem-se e derramem a alma diante de Deus. Falem de suas lutas, pecados, medos e sonhos. Adorem-no por quem Ele é, agradeçam pelo que Ele já fez, intercedam pelos perdidos e então aprendam a esperar em silêncio. Não desistam se nada parecer acontecer no início. A oração não é instantânea, é uma fornalha que leva tempo para aquecer, mas quando aquece, transforma tudo. Façam um pacto com Deus. Estabeleçam um tempo diário de oração, seja meia hora ou 1 hora, mas tornem isso inegociável. A oração é o alimento da alma e a respiração do espírito. Sem ela, a vida espiritual definha. E quando começarem a orar de verdade, preparem-se. Pecados escondidos virão à luz, prioridades serão rearranjadas, relacionamentos serão confrontados. O fogo purifica e a purificação dói, mas do outro lado está a glória. Deus não precisa de multidões para mudar uma geração. Precisa de pessoas totalmente rendidas. Uma única vida incendiada pode fazer mais do que milhares de cristãos mornos. O mundo está esperando por pessoas que não apenas falem de Deus, mas que carreguem sua presença. Pessoas que brilhem nas trevas e aqueçam os frios espirituais. A escolha está diante de vocês e ela tem consequências eternas. Ajoelhem-se agora, onde estiverem. Não adiem. Clamem ao Deus vivo com sinceridade. Confessem, rendam-se, peçam o fogo, mesmo sabendo que Ele consumirá tudo o que não é santo. Esperem na presença dEle. Deus sempre responde aos que o buscam de todo o coração. Talvez não no tempo ou da forma que imaginam, mas de maneira infinitamente maior. Quando o fogo começar a arder, vocês saberão. A oração deixará de ser um peso e se tornará prazer. A palavra ganhará vida, o pecado perderá força e uma fome insaciável por Deus nascerá no coração. E quando isso acontecer, não guardem o fogo apenas para vocês. Incendeiem outros. Levem-nos ao lugar secreto. Mostrem com a própria vida que oração não é opcional, é essencial. Uma chama acende outra chama. O fogo se espalha, de vida em vida, de igreja em igreja, até que cidades e nações sejam alcançadas. Isso pode começar hoje com uma decisão simples, com um joelho dobrado e um coração rendido. Deus está procurando alguém disposto a pagar o preço. A pergunta final permanece: serei eu essa pessoa? Ou deixarei este chamado passar? Não deixem que este momento passe como tantos outros, em que o coração é tocado por alguns instantes, mas a vida permanece a mesma. Não resistam à voz do Espírito que chama agora para uma intimidade com Deus que poucos estão dispostos a buscar, porque poucos querem pagar o preço. Esse preço não é impossível, apenas inconveniente para a carne, para a agenda cheia, para o estilo de vida confortável. Ainda assim, afirmo com convicção, vale infinitamente a pena. Troquem 1 hora de sono por 1 hora com Deus e vejam o que acontece. Troquem entretenimento por intercessão e experimentem a transformação. Troquem uma vida morna e segura por uma vida de risco e fogo, e descobrirão que do outro lado dessa morte está a vida abundante que Cristo prometeu. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia. Que levante sobre vocês o seu rosto e lhes conceda a paz, não a paz barata deste mundo, mas a paz que excede todo entendimento, aquela que só vem quando a vida está totalmente alinhada com a vontade de Deus e consumida por sua glória. Que Ele os transforme em tochas vivas nesta geração de trevas. Que a presença de vocês leve convicção aos perdidos e consolo aos quebrantados. Não por mérito humano, mas porque estiveram com Jesus.
e isso não pode ser escondido. Que suas orações subam como incenso diante do trono, que cada lágrima seja recolhida, que cada clamor seja considerado precioso. Que a rendição de suas vidas seja o altar onde o fogo de Deus arde continuamente, dia e noite, sem jamais se apagar. Que sejam como fogo santo, como chama viva, queimando sem se extinguir, iluminando tudo ao redor. E quando o último dia chegar, e ele chegará mais rápido do que imaginamos, que vocês possam se apresentar diante de Cristo sem vergonha, com a consciência de que correram até o fim, não preservaram o conforto, nem a reputação, nem a própria vida, mas guardaram a fé. Porque guardar a fé não é apenas crer corretamente, é viver de joelhos, é manter a chama acesa. É não permitir que o fogo se apague, mesmo quando os ventos da oposição sopram e as chuvas da tribulação caem. Ide agora, não como entrastes, mas transformados. Ide incendiados, com fogo nos ossos e paixão no coração, sabendo que um altar foi aceso e não se apagará. Ide e incendiai o mundo com oração, com santidade, com amor, com a mensagem viva de que Cristo salva, liberta, transforma e voltará. Que conste na história que nesta geração houve aqueles que se recusaram a aceitar a mediocridade, que escolheram queimar, que clamaram até que os céus se abrissem. Que assim seja. Amém.